E hoje, né, a gente vai falar sobre essa história, os bastidores, um pouco de como que surgiu essa ideia do PowerPoint, né, de construir apresentações usando computadores, falar dessas mentes criativas que estão por trás, falar um pouco, né, sobre os anos 80, sobre o surgimento do computador pessoal, e o PowerPoint estava meio que lá nesse início e perdura até hoje, né, e mudou realmente a forma de se fazer apresentações. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Segredos.ppt. Aqui eu vou ajudar você a entender como se destacar na sua carreira fazendo apresentações impactantes e criativas. Eu sou Wagner Rodeiro, designer, educador e especialista em apresentações. E o nosso tema de hoje é de onde vem o PowerPoint. Vamos descobrir um pouquinho mais da origem desse programa, né, que a gente tanto usa aqui no nosso canal para trazer tutoriais para vocês, para trazer novidades. Vamos falar um pouquinho de onde vem toda essa história, quem foi que criou, que ideia maluca foi essa de fazer apresentações usando computadores. Mas claro, antes da gente entrar no nosso tema de hoje, aproveita, já deixa aí o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e claro, ativa o sininho para receber sempre as notificações de quando sair novos episódios aqui de Segredos.ppt e de outros vídeos que estão passando aqui também por esse canal, tá certo? Não deixa também de me seguir nas minhas outras redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, estão aí aparecendo para você e estão na descrição deste vídeo, tá certo? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho hoje sobre o nosso tema de onde vem o PowerPoint, né? O PowerPoint é esse programa tão conhecido que a gente já fala sobre ele, né? Desde o primeiro Segredos.ppt a gente fala sobre o PowerPoint, sobre a sua versatilidade, sobre todas as possibilidades que ele dá para criações de apresentações profissionais, apresentações corporativas, mais criativas, mais impactantes. O PowerPoint, ele é um dos programas mais conhecidos na Microsoft, né, que integra essa trindade básica do Office, né, do Microsoft Office, que seria completado, né, no caso, pelo Word e pelo Excel também, né? O PowerPoint é esse programa, né, que é dedicado especialmente à criação de apresentações, podem ser utilizadas para os mais variados fins, para reuniões, para palestras, para aulas, negociações, um monte de coisa a gente consegue fazer com o PowerPoint. Praticamente essa lista, né, hoje o PowerPoint tem tantas possibilidades que essa lista de utilizações dele não tem fim, né? São vários os recursos que o PowerPoint traz para serem utilizados dentro do ambiente do Office, tá bom? E hoje, né, a gente vai falar sobre essa história, os bastidores, um pouco de como que surgiu essa ideia do PowerPoint, né, de construir apresentações usando computadores, falar dessas mentes criativas que estão por trás, falar um pouco, né, sobre os anos 80, sobre o surgimento do computador pessoal, e o PowerPoint estava meio que lá nesse início e perdura até hoje, né, e mudou realmente a forma de se fazer apresentações, né? O PowerPoint fez uma revolução, vamos dizer assim, meio que calada, meio que velada, mas que acontece, né? E aconteceu aí. E hoje a gente pede um pouco de licença para não falar, né, hoje sobre truques, dicas de PowerPoint, nada de atalhos, tutoriais. Hoje não é dia disso. Vamos falar um pouquinho sobre história. Por que é interessante a gente falar sobre isso, né? Primeiro, a gente tem que sair daquele lugar comum de onde estão a maioria das pessoas, né? Estão acostumadas a chegar, abrir o computador, né, ligar, abrir o notebook e realizar várias atividades e não sabe nem por que aquele programa tá lá, de onde surgiu aquilo, né? Parece que tudo já existia, já estava ali, já estava desde o início, aquilo já fazia parte do computador e não é bem assim, né? Para gerações mais novas, eu que sou um pouco mais antigo nesse negócio, comecei lá, já no meio do caminho, lá pela final da década de 80, início da década de 90, a mexer com computadores e tal, já vi que esse negócio já tinha um caminho, né, percorrido por várias pessoas e realmente, a gente conhecer é bem interessante ver de onde as coisas surgem, né? Ver de onde tudo isso se origina. E tudo tem esse começo, meio e fim. Tudo tem uma história por trás, inclusive softwares, né? Inclusive a criação de software que podem nos dar uma ideia de como que a criatividade pode estar em qualquer lugar, né? No caso específico do PowerPoint, como essa criatividade pode nos ajudar a ver lacunas de mercado, que é o caso aqui, a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais pra frente, e como é que você pode se aproveitar de boas ideias para criar coisas diferentes mesmo. Isso serve tanto de inspiração para as nossas vidas pessoais, para nossa carreira, quanto também até para as nossas apresentações, né? Às vezes sair do lugar comum, buscar coisas diferenciadas para que você possa realmente ser diferente. Falei um pouquinho lá no início que o PowerPoint fez uma certa revolução, né? Ele pode até ser considerado uma certa disrupção, né, no seu tempo, porque olha só, se a gente for voltar lá
lá no início dos anos 80 e tal, a época que a internet nem existia, a gente nem falava sobre isso, na época que estava ainda iniciando essa questão dos computadores pessoais e tal, os computadores eram coisa da NASA, eram coisas assim de grandes laboratórios, universidades, tá? Naquela época, muito tempo atrás, vamos dizer assim, um período antes PowerPoint, o único jeito que você tinha de fazer uma apresentação, né, além de você simplesmente ir na frente do público e falar, era você, às vezes, né, se utilizar de uma revolução que existia naquela época, era tal da máquina de escrever, tá? Você ia digitar a tua apresentação e entregar, talvez desenhar os gráficos à mão num quadro branco, acho que talvez nem o quadro branco ainda existisse, mas o quadro negro, né, aquele quadro, a gente chama de quadro negro, mas é aquele quadro verde com giz, então você teria esse trabalho de fazer toda essa preparação, às vezes escrever à mão também. Existiam também a possibilidade de você fotocopiar essas coisas, né, a época do Xerox, né, você poderia juntar tudo isso numa folha de acetato, as famosas transparências, folhas de acetato, que eram caras, não era todo mundo que podia fazer isso, era meio que restrito às grandes empresas que tinham aqueles projetores de luz em que você poderia pegar o acetato naquela folha transparente e fazer uma projeção. Até para baratear, muitas vezes aqui no Brasil, muita gente fazia essas apresentações com folhas de papel manteiga, utilizava aquelas folhas de papel manteiga para não ter, porque o acetato realmente era um material mais caro, né? Então era mais difícil. Até um certo tempo depois, mesmo com a utilização do PowerPoint, eu já vi algumas apresentações que você tinha a possibilidade de imprimir as telas, né, nesse acetato, que é onde a gente teve as impressoras de jarro de tinta, quando a impressora ganhou os lares também. Mas naquele momento, lá nos anos 80, não tinha. Você tinha poucas opções para fazer a apresentação, né, com imagens. Não era como hoje que você tem um computador em cada sala, às vezes em cada casa tem um computador. Claro, né, isso não dá para generalizar, muita gente não tem acesso, principalmente aqui no Brasil, a computadores, mas de uma certa forma hoje a gente tem uma possibilidade muito maior de encontrar um notebook, um tablet, um celular, do que você tinha naquela época. E além do mais, não era possível fazer o que a gente chama de slide hoje num computador, né? Quem fazia isso era uma empresa mesmo, era muito caro. Você podia contratar uma empresa para fazer para você esse acetato, e para imprimir, são usadas máquinas grandes, de grande porte, que cobravam, assim, pelas informações que eu levantei aqui, cerca de $500 por hora para produzir, para imprimir uma apresentação. Então, realmente era coisa do dono da empresa, dos presidentes, vice-presidentes de empresa que tinham acesso aí a esse luxo, vamos dizer assim, para poder vender o seu peixe. Você chegar com aquela pasta cheia de acetato era considerado status, né? Você ia ter uma apresentação com imagens, né, que você poderia falar sobre elas. Mas lá para os anos de 1984, a gente tem uma revolução relacionada à questão dos computadores pessoais. Em 1984, a Apple lançou o primeiro computador pessoal que vinha com o mouse, né? Como a gente conhece hoje, foi uma, eu não diria que é uma invenção, porque aí a gente entra num outro caminho, se conhecer um pouco sobre a história de computadores. O mouse, ele é uma ideia meio que a Apple se apropriou de outras ideias, mas podemos dizer assim que o Macintosh, esse computador lá de 1984, que foi o primeiro computador pessoal com mouse, ele traz essa revolução, essa facilidade das pessoas utilizarem. Ele tinha um sistema mais amigável, ele tinha uma possibilidade de você utilizar o mouse conjugado com isso, que facilitava muito a vida e abriu as portas, né? Não só para o usuário final, quanto para os pequenos programadores. Muita gente programava para Mac porque tinha agora essa possibilidade de levar aquilo, de automatizar muitas das coisas que se fazia à mão. E uma dessas pessoas que teve essa visão ao ver o Macintosh lá de 1984 foi o Robert Gaskins, que teve essa ideia, né, de usar os computadores pessoais para permitir que qualquer pessoa pudesse criar os seus próprios slides. A ideia inicial do Robert Gaskins era que você pudesse, em vez de ter que pagar milhares de dólares para produzir uma apresentação no acetato, você poderia fazer isso usando o computador e baratear, né, fazer com que aquilo pudesse chegar mais eficiente, né, na mão do consumidor final. E isso tudo por conta, claro, ainda engatinhava-se na questão de gráficos dos computadores, mas ele já teve essa visão. O Robert Gaskins era um cientista, né, de computação, PhD lá da Universidade de Berkeley, da Califórnia, que ele tinha acabado, né, naquela época lá em 1984, ele tinha acabado de ser contratado por uma empresa chamada Forethought. Em julho de 1984, ele tinha acabado de ser contratado como vice-presidente de desenvolvimento de produtos. Então ele precisava realmente de uma ideia nova. Um mês depois que ele é contratado pela Forethought, ele aparece com essa ideia desse software de fazer apresentações. Então ele apresenta essa ideia, e a ideia que ele tinha, como eu estava falando para vocês, é que ele permitisse, né, os usuários fazessem, pudessem adicionar telas, no caso o slide, né, ele tem esse sentido, né, de telas, e que ele pudesse editar os gráficos, os textos numa sequência, poder construir uma sequência de telas. Hoje isso está tão banal,
normal no nosso dia a dia, mas isso era uma revolução, era algo que não tinha, né? Você poderia fazer uma sequência de telas ou de slides dentro do próprio programa. Para isso ele chamou 2 outros programadores, que também são conhecidos, digamos assim, como pais. O Robert Gaskins mais como pai da ideia, mas os desenvolvedores, os programadores, né, que são o Thomas Hudkin e o Dennis Austin, que fizeram essa primeira equipe de programação. E para que vocês pensem, né, não foi na Microsoft, né? A gente passou talvez despercebido por essa informação. Foi nessa startup, nessa pequena empresa chamada ForThought, que era uma empresa de desenvolvimento de software para Macintosh, nada pensando aí no Windows. O Windows ainda era uma coisa muito distante, ainda não era uma coisa que engatinhava nessa ideia do Bill Gates. Então eles começaram a desenvolver esse programa para fazer apresentações para um Macintosh. E aí você pode estar pensando, e é uma dúvida que muita gente tem, às vezes, ou talvez você não tenha parado para pensar um pouco, mas por que esse nome PowerPoint? Porque inicialmente eles nem pensavam em chamar de PowerPoint a esse programa que estava nascendo lá no início de agosto de 84. O nome inicial do projeto era Presenter, que em português é alguma coisa como o apresentador. Então a equipe da ForThought, ela trabalhou sempre com essa ideia de chamar esse software de Presenter, de apresentador, que é um nome interessante. Só que teve um probleminha. Na hora que eles foram registrar o nome, na hora de lançar a primeira versão, a versão 1.0 do software, eles chegaram lá no cartório, né, a empresa, no caso, chegou lá no cartório para registrar a marca e perceberam que alguém já tinha se antecipado a ele, já tinha feito esse registro. Uma outra empresa de software já tinha feito esse registro do nome PowerPoint. E aí, claro, eles tiveram, né, não vão perder o trabalho todo que eles fizeram ali, não foram dias, nem foram meses, né, foram quase anos, se não me engano aí, a primeira versão vai sair em 1987 do PowerPoint. Eles gastaram aí praticamente 3 anos, 2 anos e meio por aí, programando para criar esse software. E aí tem todo um folclore sobre essa questão do nome. Uma das histórias que o próprio Robert Gaskin diz isso, né? Ele diz que teve essa ideia de nome PowerPoint enquanto ele tomava um banho. A gente tem o Eurekas assim durante o banho. Então Robert Gaskin teve essa ideia durante um banho. E aí no início ele propôs esse nome para a equipe achou meio esquisito, PowerPoint, tal, e daqui a pouco eu vou explicar por que é PowerPoint. Mas quando um colega do Gaskin, que nem era dali, né, ele tem a mesma ideia de nome, sem eles terem trocado nenhuma ideia, né, sem eles terem se falado, eu tive a ideia do nome PowerPoint, alguém veio falar para ele, num outro momento, ele viu que talvez aquilo fosse um sinal, interpretou aquilo como se fosse um sinal divino, contou essa história para a equipe, e aí eles aprovaram lá esse nome. Eles tinham pensado em vários outros nomes, mas no fim, eles ficaram com PowerPoint. É interessante a gente fazer um parênteses aqui, né, explicar o que significa efetivamente PowerPoint. Uma vez uma pessoa veio me contar uma história durante uma das minhas aulas, falando assim, o PowerPoint é porque você apertando o botão no teclado do ponto, fica escuro o PowerPoint, e é por causa desse ponto que chama PowerPoint, poder de acender e apagar o ponto. Eu escutei essa história na época, ok, né, achei até que talvez tivesse um pouco de lógica, mas depois eu fui pesquisar, não tem nada a ver com isso, apesar de que se você fizer isso durante o modo de apresentação do PowerPoint, realmente aquela tela escura, para você escurecer, ele vai aparecer quando você fizer isso, né? Uma tecla de atalho, mas na primeira versão do PowerPoint isso não existia esse recurso, até porque a primeira versão do PowerPoint, ela não é voltada para apresentar nos projetores, na verdade era para criar os slides e talvez até para que eles fossem impressos em acetato também, tá? Então, na verdade, se a gente for pensar na raiz do nome, esse nome PowerPoint, ele é formado por 2 palavras em inglês. A primeira é power, que significa poder, e a segunda é point. Point tem o significado logo de ponto, mas em inglês existe uma expressão muito popular, digamos assim, que é quando você fala alguma coisa sensata, né? Se você pegar aí, se tiver curiosidade de assistir um filme, sem ser dublado, né? Vai lá assistir um filme do idioma original, um filme americano, você vai ver que muitas vezes, alguém falou alguma coisa sensata, o outro, you have a point. Você tem um ponto, né? Você tem um argumento, você tem um ponto de vista válido. Point tem esse significado também na língua inglesa, né? De argumento, de ideia sensata, de ponto de vista que realmente a pessoa pode parar para ponderar sobre aquilo. E aí juntaram essa questão do point, né, do ponto de vista, com a palavra power. O que é a ideia, né, de que graças aos slides, né, que você pode produzir no programa, né, você teria a capacidade de tornar, de intensificar, de empoderar esta ideia sensata, vamos dizer assim, esse point que você tem, para que ele se tornasse ainda mais poderoso, um PowerPoint. Então essa é a ideia do PowerPoint, tá bom? Outra curiosidade sobre a grafia
grafia do nome PowerPoint, ele é escrito todo junto. Eu já vi escrito das mais diferentes formas, né? Sendo todo minúsculo ou todo maiúsculo. Mas a grafia certa do nome PowerPoint seria Power, a palavra Power, e Point, as duas juntas na mesma palavra, só que com letras maiúsculas no início de cada uma. Então, no início de Power e no início de Point. E por que que é isso, né? Por que que a marca é escrita desse jeito? Na verdade, isso era uma exigência, como a gente falou aqui, que no início a visão da Forethought era produzir para Macintosh, produzir para Apple. Então, os softwares que eram desenvolvidos para Macintosh, eles tinham esse formato, os nomes eram feitos assim. Então, era um padrão e ficou, esse estilo do padrão acabou pegando e ficou na história do programa. A grafia ficou desde a época da primeira versão do PowerPoint, então você tem essa grafia, né, tudo junto. Então, vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui um pouco na linha do tempo dessa história do PowerPoint. Primeiro, como eu falei lá, eles começaram com essa ideia em 1984, logo que saiu o Macintosh, eles tiveram essa visão de olhar e falar, nossa, e o Macintosh, ele tem essa questão, era meio inicial, se a gente olhar, comparar com o computador de hoje, claro, você vai ver que não era tudo preto e branco, mas já tinha várias ideias de mouse, tinha essa ideia ponteiro do mouse, então muita coisa acontecia ali dentro daquele ambiente gráfico do Macintosh. No dia 20 de abril de 1987, saiu a primeira versão do PowerPoint para computadores da Macintosh. Um detalhe interessante é que o desenvolvimento do PowerPoint, ele foi um dos primeiros grandes investimentos da própria Apple em desenvolvimento de software fora ali do ambiente que eles, né, dos programadores que trabalhavam ali internamente. Eles deram, né, um incentivo, eles investiram dinheiro lá na Forethought para que eles desenvolvessem o PowerPoint. E eles viam realmente que essa visão de que essa questão dos gráficos no computador, né, e depois a gente vai ter isso extrapolado aí em alta potência com criação de Photoshop e outros programas que trabalham com edição de imagem, e hoje com imagem 3D, um monte de outras coisas. Naquela época eles tiveram essa visão, falaram, não, vamos investir porque esse programa aqui vai nos ajudar. Mas claro, a gente sabe, né, estamos aqui em 2022, que essa festa, digamos assim, essa amizade colorida da Apple com a Forethought não durou muito tempo. E foi muito rápido mesmo. Assim, poucos meses depois de que a primeira versão foi lançada, lá em julho de 87, o tio Bill Gates chegou lá e decidiu adquirir a Forethought por uma quantia que na época era muito dinheiro, por em torno aí de 14 milhões de dólares, né? Foi a primeira, e a gente pensando hoje parece coisa pouca, mas foi a primeira grande aquisição da Microsoft, ela investindo dinheiro, então nessa questão de comprar uma empresa, ela comprou junto todo esse conhecimento intelectual da Forethought para desenvolver o PowerPoint dentro da Microsoft, e no caso ainda nem se pensava ainda numa plataforma Office, o que eles queriam naquele programa para si, e sabiam e viam que aquele mercado tinha muito potencial. Tanto que assim, o PowerPoint ele ainda vai ter uma segunda versão que ainda sai exclusiva para Macintosh, e só depois, né, mais ou menos 3 anos depois, é que vai ter a primeira versão, que seria na verdade a versão 3.0 do PowerPoint, que vai sair tanto para Mac quanto para o Windows. Você vai ter a terceira versão do PowerPoint saindo lá em maio de 1990. Essa versão ela vai acabar, né, sendo uma aplicação praticamente voltada para o Windows, né? Apesar dela ter uma versão ainda para o Mac, ela acaba conversando muito mais com o Windows na época, que era o grande sucesso que dominava aí os computadores. O Windows 3.1, as suas variações, a mais conhecida é a versão do Windows 3.11, que vinha ganhando espaço. O Windows, ele conseguiu dominar os computadores, aí você vai ter já não só a Apple trabalhando com os computadores pessoais, mas a IBM e várias outras, né, construindo os PCs, né, os personal computers, e eles vão se espalhando. Claro que depois disso, praticamente vai demorar muito tempo para ver uma nova versão do PowerPoint, ele acaba ficando meio que exclusivo para o ambiente Windows durante muito tempo, mas mais para frente, lá já pro final da década de 90, início da década de 2000, que você vai ter novamente o PowerPoint para o ambiente da Apple, tá? E olha só, foi só a partir de 1994, então 4 anos depois, é que você vai ter a versão 4.0 do PowerPoint, e aí sim, nessa versão 4.0 é que ele migra, digamos assim, do time de desenvolvimento que era exclusivo do PowerPoint, migra para dentro do ambiente de formatação do Office, que já estavam se construindo. O Word, o Excel, eram programas que viviam, digamos assim, eram da Microsoft, mas estavam separados, em desenvolvimentos separados, e eles são reunidos nesse pacote Office a partir de 1994. Então eles acabam compartilhando o que hoje é muito comum dentro dos softwares do Office, o ambiente, o interface do usuário muito similar entre eles, então ele acaba integrando lá em 1994, e daí jamais saiu,
né, ficou lá e continua até hoje dentro do pacote Office. E aí, depois dessa versão 4.0, o PowerPoint assume junto com o Windows, né, depois do Windows 3.11, se não me engano, as próximas versões do Windows, e aí vira uma bagunça, né, parou de ser numerado e aí passou a ser por ano, né, saiu o Windows 95, e aí logo depois, em 1997, a gente tem uma nova versão do Office, e pelo que eu pude pesquisar aqui, muita gente que acompanha essa história do PowerPoint, que não é pouca gente, é o próprio site do Robert Gaskin, você pode dar uma olhadinha lá, pelo menos esse início do PowerPoint, ele conta bastante sobre isso, mas voltando a 1997, com esse Office 97, ele traz muita revolução para o PowerPoint, porque o PowerPoint inicial, como eu falei, a versão 1.0, ele tratava especificamente de você construir o slide no computador, mas para fazer a impressão dele, ainda pensando nas telas de acetato. Isso vai manter no 2, no 3, você já tem uma revolução que já é pensando nos projetores, que era uma coisa que ainda também não estava assim tão espalhada, né, nas empresas, ainda era muito caro você ter um projetor multimídia, mas ele já era voltado para você apresentar no próprio computador. E na versão de 97, você tem um salto aí que também é a inclusão das transições. Hoje, né, que é um lugar tão comum, mas das transições e da possibilidade das animações. Quem é dessa época lembra, né, que o Office 97 saiu lá com aquele clipezinho, aquelas pequenas animaçõezinhas que o Office tinha, tanto no Word quanto no Excel. O PowerPoint também tinha a possibilidade de você customizar, claro, não com tantas opções como nós temos hoje, na versão mais recente, mas sim com uma grande gama de possibilidades, né, que você podia. Isso foi a revolução mesmo na questão dos softwares de criação, e todo mundo foi nessa linha, né? Depois todo mundo vai copiar PowerPoint 97 e desde então, né? Aí você tem várias versões, apesar do Windows ter voltado a ser numerado, né? Ele foi 95, 98, depois Windows XP, Windows Vista, Windows caramba 4, e aí ele volta a ser numerado lá com Windows 7 e depois hoje com Windows 10, mas o Office ele continuou saindo por ano, não anualmente, mas com espaços de ano. Então ele vai ganhando, o PowerPoint cada vez mais a cada ano vai ganhando mais espaço e novas tecnologias, e para se tornar esse software potente, cheio de possibilidades que a gente tem hoje, integrado hoje na plataforma do Office 365, que está online também, você consegue trabalhar com ele online também. Mas é interessante, ainda voltando um pouco lá nos anos 90, o PowerPoint ele ainda tinha certa dificuldade para entrar um pouco nas casas das pessoas, mesmo ele era meio que um patinho feio ainda mesmo dentro do Office, mesmo ele ganhando várias revoluções, o 97 ajudou ele a ser mais distribuído, mas ele teve um grande salto, principalmente nas empresas, com a criação dos notebooks, né? Quando os notebooks chegaram, lógico, primeiro no ambiente corporativo e anos depois vai chegar no ambiente, né, do usuário final aqui, né, do usuário doméstico. Quando você uniu o poder do notebook com o poder dos slides do PowerPoint, isso virou uma febre, isso vendeu Office pra caramba, porque foi nesse momento que as empresas perceberam, eu posso construir toda uma defesa, uma argumentação, assim, né, uma apresentação usando esse programinha aqui e posso projetar, né, carregar ela comigo em qualquer lugar usando o meu notebook. Então é através, né, dessa junção de forças entre notebooks e PowerPoint que a coisa se espalha, né? E aí, claro, o PowerPoint domina. A partir desse momento ninguém estava olhando muito, né? Não existiam assim tantos concorrentes para o PowerPoint, não era um mercado ainda tão com vista, mas a partir desse momento, né, o PowerPoint cresce bastante e ele acaba aparecendo aí, dominando esse mercado de apresentações corporativas e apresentações para o trabalho. As pessoas começam a usar o PowerPoint para quase tudo, né, na escola, né? Então vai sendo disseminado. Claro que quanto mais computadores pessoais, mais notebooks que dão essa facilidade, não só de você apresentar na própria tela, mas alguns notebooks integrados com os projetores, né, fazem com que essa febre no PowerPoint aconteça. E é interessante notar que isso cresceu tanto, de uma forma tão grande, que uma pesquisa feita em 2012, tá? Isso é mais ou menos uns 10 anos atrás, ela já apontava que o PowerPoint ele detinha 95% do mercado de softwares para criação de slides. E isso numa época que já tinha outros concorrentes, mesmo o OpenOffice, né, que era uma cópia gratuita do pacote Office, né, que existe até hoje, é um software livre, também tinha lá o seu projetor de slide, mas mesmo assim o PowerPoint continuava na frente lá em 2012 e com certeza hoje, mesmo com tantos outros que estão surgindo, o PowerPoint ainda tem muito gás e muita lenha para queimar, né? Tem muitos recursos que acabam superando e ele vem cada vez mais. Aparece um recurso diferente no outro concorrente, ele vai lá, assimila e faz, às vezes até melhor do que o concorrente. De lá para cá, como eu falei, ele só cresceu. Surgiu aí a versão online nos últimos anos, que a gente já falou aqui em outro programa de segredos.pt, que se você não tiver grana hoje para comprar um PowerPoint, você pode utilizar ele gratuito, e não é pelo Google, né? Que o Google também é um concorrente, né? Tem lá o seu Slides, né? O Google Slides, que você pode usar, Google Apresentações, mas você tem também a versão gratuita do PowerPoint no ambiente Office,
Office que você pode utilizar, já falei sobre isso aqui. E também o PowerPoint invadiu os celulares, né? Você hoje tem aplicações tanto para Android quanto para iOS voltados para você fazer apresentações. Eles são ainda um pouco, digamos assim, na minha opinião, ainda um pouco complicados de mexer, né? Você tem que ter uma outra concepção, até porque é um outro ambiente, e às vezes uma telinha de um celular fica não tão agradável de mexer, mas talvez num tablet já fique mais interessante, mas ele tá aí, você tem acesso ao PowerPoint em todos os lugares, praticamente em todas as plataformas, né? Esse software, ele tem essa capacidade aí de se alastrar. Mas claro, a vida do PowerPoint, digamos assim, em toda essa trajetória que ele tem, não foi só cheia de glórias e, né, cheia de reconhecimento. Claro, o PowerPoint cresceu muito, deu muito dinheiro para a Microsoft, ainda dá, né, muito dinheiro. Aqueles 14 milhões de dólares que foram investidos lá em 1987, com certeza já triplicaram, quadruplicaram, já se pagaram milhares de vezes por conta do crescimento, né? Hoje, quando você pensa em apresentação, você fala, né? Você busca o PowerPoint, é a primeira coisa que as pessoas pensam, efetivamente, já não, tá, vou partir para o PowerPoint, que ele é o software de referência, e a maioria dos softwares feitos, você pode pegar tanto o Google Slides, o próprio OpenOffice, que eu falei há pouco aqui, todos eles vão atrás meio que da mesma estrutura, da mesma usabilidade do PowerPoint. Mas claro que nem tudo foi flores. Durante essa vida, né, nessa trajetória do PowerPoint, muita gente se mostrou contra essa ideia de usar apresentações, principalmente agora nos últimos anos, né? O PowerPoint cresceu tanto, o seu uso se espalhou tanto que as pessoas começaram a usar mal o PowerPoint, a fazer apresentações enfadonhas, a fazer apresentações sem nexo, cheias de coisas, a não ter uma lógica ao trabalhar com o PowerPoint, porque ele dá essa liberdade, né, de você montar as telas, e as pessoas muitas vezes, sem cuidado, fazem apresentações. Isso levou, né, tem uma declaração clássica lá de 2004, aproximadamente, lá do milionário CEO da Amazon, né, que é o Jeff Bezos, que foi agora recentemente aí, fez seu passeio tripulado aí para a órbita da Terra, né, foi e voltou. Ele declarou que dentro da Amazon eles seriam totalmente anti-PowerPoint, argumentando que as apresentações que eram feitas, né, elas acabavam por esconder as ideias, elas tiravam o senso crítico da importância dessas ideias e tiravam a conexão das ideias. Eles partem para uma coisa assim da pessoa contar durante a reunião, ela vai ter um documento e vai ler, né, para as outras pessoas. O próprio Steve Jobs, que é um grande apresentador e referência, ele tem uma frase que diz assim, né, se as pessoas sabem o que querem falar, elas não precisam de PowerPoint. Essa declaração do Steve é um pouco controversa, uma vez que ele utilizava bastante de apresentações, é só a gente ver, apresentações como do iPhone, do iPad, eram feitas com uso de slides, né, uso de apresentação, mas no caso feitos com o software da própria Apple, né, puxava um pouco a sardinha pro Keynote, que é o software que é nativo no ambiente da Mac. Mas mesmo assim, se você for pensar, e vamos pensar, ser bem sincero, esses críticos, eles têm uma dose de razão, se você for pensar de forma racional, né, porque muita gente acabou usando o PowerPoint de forma equivocada. Esqueceram que era necessário ter um começo, meio e fim numa apresentação, porque as pessoas não estão ali para ver slides cheios de informação, mas sim para participar de uma história, vamos dizer assim, de uma apresentação, de algo que tenha nexo, de algo que tenha interconexão de ideias, né, que era aquilo que o Jeff Bezos disse que o PowerPoint meio que matou. Muita gente, né, hoje escolheram para Cristo o PowerPoint por causa disso, né, eu quero abolir o PowerPoint, nada de PowerPoint, né, chega de... E principalmente os bullet points, né, aqueles pontinhos utilizados nos slides, né, porque muita gente fazia, né, 15, 20 pontos, né, e deixava extremamente chato as apresentações. Quem não se lembra, por exemplo, de uma utilização gravíssima e errada, né, daquele gráfico ridículo da Operação Lava Jato, não entrando aqui no mérito se estava certo ou não o que estava ali naquele slide, mas a forma como ele foi apresentado, né, um monte de seta para um círculo no meio, totalmente, né, assim, horrível, né, mal feito, dá com certeza voz para os críticos do PowerPoint. Mas existe sim um outro lado da moeda. Existe sim pessoas que utilizam bem o PowerPoint e que sabem utilizar o poder que ele tem, esse PowerPoint, para trazer argumentações de forma clara, para apoiar a argumentação, para apoiar a apresentação. É só a gente abrir, por exemplo, apresentações como as que são feitas pelo TED, né, que atraem milhares, milhões de pessoas do mundo todo, seja ao vivo, né, quando a gente podia ainda estar fazendo esses eventos presenciais, né, no mundo todo, seja pelas apresentações em vídeo. Muitos deles utilizaram e utilizam de apresentações, e muitas feitas no próprio PowerPoint, para ilustrar, para construir argumentação. E o PowerPoint, ele não é vilão, ao contrário, ele é a ferramenta. Se você utiliza uma ferramenta de forma errada, ela vai realmente causar efeitos danosos. Isso agora, se você utiliza a ferramenta de forma certa, da forma correta, para que ela possa te apoiar na tua apresentação, com certeza ela vai fazer com que o teu argumento seja muito mais compreendido pela tua audiência do que se
você simplesmente falasse, a menos que você seja um ótimo, grande orador. O futuro do PowerPoint não é uma coisa assim que está escrita em pedra ainda. Eu acredito sim que o PowerPoint tem muita possibilidade ainda de mercado, ele vai se manter ainda durante muito tempo, até pela sua facilidade, até pela sua versatilidade. O que a gente precisa lutar, digamos assim, é que as apresentações deixem de ser chatas, enfadonhas e mal feitas e se tornem cada vez mais impactantes e criativas. E com certeza, se você está aqui assistindo esse programa comigo, está participando aqui dessa discussão, né, assistindo esse programa, é que você tem interesse nisso, que você tem interesse em fazer com que as suas reuniões, que as suas aulas, que as suas palestras sejam diferentes, que você possa realmente ter impacto na sua carreira, na tua vida profissional, diferente, fazendo apresentações que realmente marcam, que chamam a atenção do teu público, tá certo? Esse foi o nosso tema de hoje. Falei que a gente ia falar um pouco mais sobre história, sobre reflexões, né, sobre o que aconteceu, de onde veio essa ideia miraculosa, digamos assim, para fazer um software voltado para apresentações. Espero que você tenha gostado do tema, que ele possa ter te ajudado a refletir um pouquinho mais, claro, sobre esse por trás do PowerPoint, sobre toda essa concepção, né? Existe toda uma ideia, as coisas não saem do nada. O Robert Gaskin, ele foi lá, viu uma oportunidade, ele teve uma visão de que os computadores iriam sim ter facilidade, né? Iria ter um ganho de gráficos e que ele poderia sim ajudar as apresentações, e foi lá e desenvolveu. Então é muito importante que a gente tenha isso em mente, que a gente pode sim, com ideias criativas e impactantes, mudar o cenário do mundo. E o PowerPoint mudou a forma como a gente constrói uma reunião, né? Como a gente até interage muitas vezes, tá certo? Deixa aqui nos comentários o que você achou desse programa, se você gostou, se não gostou, se ficou algum pedaço da história que você achou que precisa ser complementado, deixa aqui nos comentários desse vídeo, tá bom? Se você quiser também compartilhar para que mais e mais pessoas conheçam esse canal aqui e aprendam mais sobre como fazer para que as apresentações não sejam mais aquelas apresentações mal feitas, mas sim impactantes, criativas, compartilha, manda no grupo do Zap, compartilha aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, compartilha com todo mundo que precisa saber um pouco mais sobre apresentações, tá certo? Muito obrigado por ter me assistido até aqui. A gente se vê com certeza no próximo episódio de Segredos.ppt. Um grandíssimo abraço, fiquem com Deus e fui!